Atlético Mineiro sondou Mauro Icardi, Mohamed Salah pode voltar para Roma, Rodrigo quer deixar o Real Madrid, Milan anunciou novo atacante, Matheus Pereira pode parar no Palmeiras. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um Mercado da Bola. E eu já queria te pedir aquela moralzinha bem rápida. Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho para você ficar sempre por dentro das últimas notícias desse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Para começar, bora falar sobre as últimas principais contratações já confirmadas, os jogadores novos já anunciados nos novos clubes, tá bom? E eu já queria te lembrar que todos os valores que eu falar aqui nesse vídeo estão na moeda euros. O lateral esquerdo Renan Lodge, que estava livre no mercado após deixar o Al Hilal, se tornou o novo reforço do Atlético Mineiro e lá ele assinou um vínculo de 5 anos. Internacional anunciou Johan Carboneiro, de 26 anos. O atacante deixou o Racing por 3,4 milhões e assinou pelos próximos 4 anos. Caio Paulista deixou o Palmeiras por empréstimo de apenas uma temporada e agora vai jogar com a camisa do Grêmio. São Paulo confirmou a chegada do lateral Enzo Dias, que deixou o River Plate e assinou até 2028. O zagueiro James deixou o Mirassol por 3 milhões e 400 mil e assinou contrato com o Fluminense até 2030. Gabigol está de volta ao Santos e isso foi anunciado oficialmente hoje pela manhã. Ele chega por empréstimo de uma temporada sem nada ser pago à equipe do Cruzeiro. Apenas o valor de salário dele será dividido entre os clubes. Lembrando que no final do período não existe opção de compra fixada em contrato. Inter Miami anunciou o lateral direito Sérgio Reguilhon, que assinou um vínculo até dezembro de 2027. Lembrando que ele chegou grátis, já que estava livre no mercado após deixar o Tottenham. O experiente Christian Benteke deixou o DC United da MLS e agora vai jogar pelo Al Wahda. Ele veio grátis e assinou um contrato curto. Celtic apresentou o lateral direito Julian Araújo, de 24 anos. Ele deixou o Bournemouth por empréstimo de 6 meses. O atacante Manor Solomon é o mais novo reforço da Fiorentina e lá ele vai usar a camisa 19. O jogador de 26 anos vem do Tottenham por empréstimo até o fim da temporada. O ponta esquerda Thiago Fernandes, de 21 anos, deixou o Vélez Sarsfield grátis e assinou um contrato com Villarreal até 2031. Milan apresentou o seu novo atacante, que é Niklas Füllkrug, que deixou o West Ham por empréstimo e lá assinou um vínculo de 6 meses. Lembrando que existe opção de compra no final do período. O experiente Pascal Gross deixou o Borussia com 34 anos e assinou o contrato com o Brighton por apenas 6 meses. Seu custo foi de 2 milhões. West Ham gastou 23 milhões para tirar Pablo Felipe do Gil Vicente e lá o atacante de 22 anos assinou por 5 temporadas. Bournemouth confirmou o reforço experiente para o gol e ele é Fraser Foster, de 37 anos, que estava livre no mercado. Seu vínculo é de apenas 6 meses. Crystal Palace abriu os cofres e anunciou o jovem Brennan Johnson, de 24 anos. O ponta direita deixou o Tottenham por 40 milhões e assinou até 2030. O jovem ponta direita Alisson deixou o Grêmio por 10 milhões e se tornou o mais novo jogador do Aston Villa, onde assinou contrato de longa duração. O Palmeiras reativou o interesse em Matheus Pereira e vem monitorando a situação vivida por ele no Cruzeiro. Inclusive, de acordo com a apuração da ESPN, o Verdão aguarda se haverá um final feliz nas negociações de renovação de contrato do meia atacante. Lembrando a vocês que o atual vínculo do meia vai somente até junho e, portanto, ele já está livre para assinar um pré-contrato, podendo deixar o Cruzeiro sem custos no meio do ano. O jornalista Bruno Andrade também confirmou o interesse do Verdão e falou que
que a ideia é negociar diretamente com Matheus se as conversas com o Cruzeiro continuarem se arrastando. Então o jogador chegaria apenas em julho, após deixar o time mineiro de graça. Lembrando a vocês, né, que o interesse do Palmeiras em Matheus Pereira não é de hoje. Em 2024 a equipe tentou contratá-lo, porém na época foram pedidos 25 milhões de euros e o Palmeiras acabou desistindo. Agora, diante dessa possibilidade de contratá-lo grátis, o Palmeiras reativou o interesse. Vamos ver como é que vai caminhar essas conversas de renovação de contrato com o Cruzeiro e qual será o futuro de Matheus Pereira. O Cruzeiro segue tendo dificuldade nas negociações por Gerson com o Zenit, mas ainda não desistiram, já que o nome do jogador teria sido pedido por Tite, e também porque o atleta já demonstrou interesse em vir para a Toca da Raposa. O jornalista Samuel Venâncio informou que o grande problema neste momento são os 40 milhões de euros pedidos pelos russos, e o time mineiro já avisou que não vai pagar esse valor de jeito nenhum, ainda mais porque considera absurda essa pedida. Gerson chegou no Zenit no meio do ano passado, custando 25 milhões, e lá não teve brilho para ter o seu valor inflacionado, então o Cruzeiro topa no máximo pagar os mesmos 25 milhões que foram gastos pelo Zenit quando contrataram junto à equipe do Flamengo. As conversas entre Cruzeiro e a equipe russa seguem a todo vapor e existe um otimismo que tudo vai dar certo no final, e o Cruzeiro espera nos próximos dias anunciar a chegada do Gerson. Inclusive, né, um dos grandes entraves na negociação teria sido destravado nessas últimas horas. Vamos ver como é que vai acabar toda essa história, e o Zenit com certeza deve acabar abaixando esse preço, né, pelo Gerson, ainda mais porque o jogador lá hoje em dia não é titular absoluto e nem considerado fundamental para o restante da temporada. Só para completar a respeito do Cruzeiro, quem chegou lá para fazer exames médicos ontem foi Chico da Costa, que foi um pedido especial do técnico Tite, e em breve ele deve ser anunciado oficialmente. Mauro Icardi pode ser o próximo grande nome gringo a vir atuar no futebol brasileiro, e isso é porque o Atlético Mineiro demonstrou interesse em contratá-lo, já que o técnico Sampaoli teria indicado a sua chegada. O perfil central do Galo informou que uma sondagem já foi feita junto ao Galatasaray para saber as condições do negócio e também o valor exigido para vendê-lo. Por enquanto, nenhuma oferta oficial foi apresentada, mas o interesse já foi o suficiente para agitar a torcida do Galo nas redes sociais. E agora muitos sonham com a chegada do argentino para essa temporada. Galatasaray não enrolou nas conversas iniciais e já teria deixado claro que topa liberar Mauro Icardi por 9 milhões e meio de euros, o que daria cerca de 60 milhões de reais na cotação atual. O atacante de 32 anos tem contrato com os turcos apenas até junho desse ano, ou seja, ele já está livre para assinar um pré-contrato e chegar grátis no meio do ano. Isso pode fazer com que seu preço abaixe ainda um pouco mais. Nesta temporada, o Mauro Icardi marcou 9 gols em 23 jogos pelo Galatasaray, e vamos ver como é que vai caminhar toda essa negociação entre Atlético Mineiro, Mauro Icardi e também a equipe turca. Nas redes sociais a torcida tá agitada e querendo realmente a chegada do argentino. Na tua opinião, torcedor do Galo, vale a pena gastar quase 10 milhões de euros para trazê-lo agora, ou é melhor esperar até o meio do ano para contratá-lo de graça? Comenta aí. Parece que a história de Rodrigo está chegando ao fim no Real Madrid, e isso é porque o jornal Sport informou que ele decidiu deixar o clube merengue em busca de mais protagonismo. A decisão teria sido tomada há um tempo atrás, e agora o jogador está em busca de um novo empresário. Inclusive, várias reuniões já estão acontecendo para selar o novo nome. Depois que ele acertar isso, o próximo passo será buscar um novo clube ao fim da temporada, e a chance dele parar na Premier League é muito grande. A publicação falou que Rodrigo
Rodrigo vê com bons olhos uma mudança para o Manchester City ou então para o Arsenal, porém o Liverpool não pode ser totalmente descartado. Paris Saint-Germain é mais um clube interessado no jogador, porém a relação entre o time francês e o Real Madrid é muito ruim, o que prejudica totalmente uma negociação. Se dependesse só do atleta, ele deixaria o Real Madrid agora mesmo em janeiro, mas no entanto a tendência é que a saída seja oficializada somente após a Copa do Mundo. Meus amigos, vamos ver se o Rodrigo vai realmente acabar deixando o Real, né? Ele não tá muito feliz lá, principalmente depois da chegada do Xabi Alonso, onde ele não consegue tantos minutos, né? Ele quer mais protagonismo. Ainda para completar a notícia, né? Segundo os jornais espanhóis, o Bayern de Munique também estaria de olho, porém o Rodrigo não veria com bons olhos uma mudança para lá, pelo menos neste momento. A ideia realmente seria se mudar para a Premier League. Arsenal, City, Liverpool e Tottenham são os principais interessados, porém os Spurs também não são vistos, né, com bons olhos pelo atacante. Na tua opinião, você queria que o Rodrigo jogasse aonde a partir do meio do ano, caso realmente ele vá embora do Real? Fala O Arsenal está atento ao mercado e avalia a contratação de 2 jogadores que atuam na Bundesliga, Leon Goretzka e também Karim Adeyemi. Segundo informação do time Talk, os Gunners acompanham de perto a situação de ambos e a ideia é tentar a chegada da dupla agora em janeiro, pois a diretoria entende que ambos podem qualificar o elenco para a sequência da temporada. Manchester United também aparece como interessado nos 2 nomes, o que deve aquecer mais ainda a disputa no mercado. Ainda assim, o Arsenal acredita ter argumentos esportivos para avançar na negociação com os dois. Adeyemi está avaliado em 60 milhões de euros e já teria demonstrado interesse em se mudar para uma liga maior no futebol europeu, principalmente porque sua namorada quer sair de Dortmund, e ele teria demonstrado preferência em jogar no Arsenal do que no Manchester United. Pelo menos é o que afirmou o time Talk. Já Goretzka está em fim de contrato e o Bayern de Munique não deve renovar o seu vínculo, então ele pode ser vendido caso chegue uma proposta na casa dos 20 milhões de euros. Meus amigos, o Arsenal então quer trazer Leon Goretzka e também o Karim Adeyemi. O Arsenal tá fazendo uma baita temporada, né, liderando a Premier League, liderando a Liga dos Campeões, e por isso que quer se reforçar agora em janeiro para conseguir, né, manter tudo isso, né, conseguir se manter bem nas competições. E para isso, né, tem que ter um elenco cada vez mais qualificado, principalmente porque vários atletas acabam aí sofrendo com lesões, né? E aí tem que ter peças de reposição. Na tua opinião, seria uma boa Leon Goretzka e também Karim Adeyemi se mudarem lá para os Gunners? Comenta aí. Mohamed Salah vive um momento de incerteza no Liverpool, pois não faz uma boa temporada e a chance dele sair é bem grande. Diante dessa situação, o jornal La Repubblica informou que a Roma pensa em repatriá-lo e agora os dirigentes estudam formas de convencer o atacante a voltar. Para quem não se lembra, o egípcio passou 2 temporadas na Roma antes de se mudar para a Inglaterra e na época ganhou o carinho da torcida e também muito respeito na Série A. Agora então o clube vê com bons olhos o seu retorno e acredita que tem boas chances de fazer isso acontecer. Salah ganha um salário muito alto hoje em dia lá no Liverpool e não estaria disposto a aceitar um corte muito drástico nos valores. Além disso, ainda tem o valor que os Reds vão exigir para a venda. Então a Roma já está em busca de parceiros comerciais e novos patrocinadores que possam ajudar a bancar o retorno de Salah. Meus amigos, para quem acompanha aí a trajetória do Salah, né, tá ligado que ele não está muito bem lá no Liverpool, inclusive acabou ficando alguns jogos do banco de reserva, o que causou o entrevero entre ele e o técnico Arne Slot. Declarações foram dadas, o negócio não está muito bem, e o Salah tá agora lá na Copa Africana de Nações defendendo a seleção egípcia. Quando ele voltar, vamos ver o que é que vai rolar, mas a imprensa inglesa fala sim que tem chance dele ir embora agora no mês de janeiro, a não ser, né, que o Arne Slot acabe indo embora antes. Na tua opinião, seria interessante ver o Mohamed Salah atuando mais uma vez pela equipe da Roma? Lembrando que ele também é alvo lá do futebol saudita, que pode aí oferecer
caminhões de dinheiro para assinar contrato com o atacante. Vamos ver o que é que vai rolar, mas eu acredito que um retorno lá para Roma seria bem interessante, tá? Melhor do que se mudar lá pro futebol saudita. Quero saber a tua opinião, comenta aí, tá bom? Esse foi mais o Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana pra todo mundo, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be